Salmo de número 90, diz assim, é uma oração de Moisés: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Em alguma versão, Tu tens sido a nossa habitação. Ainda que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filhos dos homens. Pois 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrebatas do sono, da morte. São como erva, que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, e à tarde corta-se e seca. Nós somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois a Tua cólera é tão grande quanto o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com o Teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Abra sua Bíblia também em Números. Nós vamos ler o primeiro versículo e o último versículo. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, só até aí. E o último versículo de Números, ele está lá em Números 36, 13. Esses são os mandamentos e as leis que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém, amados? Eu tenho aprendido algo muito interessante, queria dividir com os irmãos. Você sabe que o livro de Salmos, ele não tem 150, aliás, os Salmos não tem 150 livros, ele tem, e nenhum livro, né? Não é nem um livro só e nem 150 livros, são 5 livros. Os Salmos tem 5 livros, e se você tem uma boa Bíblia, você vai ver que do número 1 ao 41 é o primeiro livro, do número 42 ao 72 é o segundo, do 73 ao 84, terceiro, do 90 ao 106 é o quarto, e do 107 ao 150 é o quinto livro de Salmos. E os 5 livros de Salmos são divididos em 150 salmos. O interessante é que o Pentateuco também tem 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, quando nós lemos cada livro de Salmo com o livro do Pentateuco, a gente encontra coisas muito interessantes. Por exemplo, o primeiro livro do Pentateuco, que é o Gênesis, ele diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz, e a primeira coisa que aconteceu foi separar a treva de luz. Amém? E quando você lê o Salmo 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Então você
vai ter uma relação desse primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, com o primeiro livro dos Salmos. Depois você faz isso em casa, muito interessante. O segundo livro fala da aflição no Egito. O povo estava aflito no Egito. E o livro do Êxodo começa assim, com um clamor do coração do povo, aflito porque estava em escravidão. E sabe como é que começa o Salmo 42? As minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite. Até quando eles vão olhar para mim e vão dizer: onde está o teu Deus? Então, o segundo livro do Salmo fala desse clamor, dessa aflição, para que nós sejamos salvos desse sistema mundano terrível, que no caso do passado era o Egito. Terceiro livro fala de Levítico, que fala de uma vida de santidade, um convite para uma vida no Santo dos Santos, o convite para uma vida no santuário de Deus, uma vida na presença de Deus. E sabe como é que começa o Salmo 73? O Asaf dizendo assim: eu estou preocupado com a prosperidade dos ímpios. E ele estava irritado porque os ímpios prosperavam. E aí no versículo 15 ele diz: até o dia que eu entrei no templo de Deus. Aleluia. Amém? E aí a gente chegou no quarto livro, que é o livro do Números. E o que é o livro do Números, irmãos? A peregrinação no deserto. Como nós devemos viver nessa era? O livro de Números nos explica como o povo de Israel viveu no deserto. Como que ele encarou o deserto como um processo de transição do Egito para a terra prometida. E você sabe como que começa o Salmo 90, que é um salmo de Moisés? A nossa vida é breve. Diga comigo: brevidade da vida. O salmista diz: é um conto ligeiro. Por isso que o povo no deserto habitava em tendas, porque ele sabia que uma hora montava, outra hora desmontava, então não fazia muito planejamento para ficar ali. Então é muito interessante quando a gente faz essa ligação entre o Salmo e o livro da lei, entre os Salmos e a Torá. E eu quero falar nessa noite sobre, Deuteronômio também fala a mesma coisa, só para terminar o assunto aqui, a gente volta para Números. Deuteronômio é o término da peregrinação. Eles chegam finalmente num lugar aonde só faltava atravessar para o outro lado. E aí Moisés faz todo o resumo da lei, chama os pais, dá a orientação de como eles iam viver a partir dali. E como que começa o Salmo 107 ao 150? Gratidão ao Senhor. Conseguimos vencer o deserto. Aleluia. Amém? Então fica aí a dica aí pra gente, quem quiser, quem tiver interesse, estudar dessa forma. Você vai descobrir muitas coisas interessantes. Bem, voltamos aqui para o nosso particular aqui, que é o livro de Números. Você viu como é que começou o livro de Números? No deserto. Amém? E como que terminou o livro de Números? Em Jericó. E você sabe que Jericó foi a primeira cidade a ser destruída para o povo pisar na promessa. Então o livro de Números é do início da peregrinação até o final. E quando nós lemos esse livro, nós vamos ver como nós deveríamos nos portar. E é um choque quando a gente vê como nós estamos nos portando nessa era atual. O Moisés, ele tem um direcionamento claro do Espírito Santo para escrever para nós que o Salmo do deserto, do tempo no deserto, é o Salmo 90. Porque o deserto fala de dificuldades, do sol de dia, do frio de noite, né? Da escassez, da impossibilidade de nós termos muitas coisas, porque uma hora que a gente está aqui, a nuvem se mexia e a gente tinha que tirar tudo para ir atrás da nuvem. Então imagina se alguém tivesse construído uma empresa gigante, e aí a nuvem vai embora e o cara fala: agora você tem que ir também atrás da nuvem.
Infelizmente hoje o que nós vemos é isso. Existem pessoas que não conseguem entender que a nossa era é uma era de peregrinação. Por isso que há tanta infelicidade, irmãos. Nossa era é uma era de peregrinação. O Moisés fala assim, esse cruzamento da peregrinação para a eternidade. Por isso que começa assim: Senhor, Tu tens sido nosso Deus de eternidade em eternidade. Aleluia. A primeira coisa que choca o nosso coração nessa era de peregrinação é: Deus é eterno. Deus está acima desse tempo, dessa fenda na eternidade. Você sabe que esses anos, né, segundo os especialistas aí, já se vão 6.000 anos desde o primeiro homem na Terra. Mas você sabe que isso é uma fenda na eternidade, né? Sabe que Deus é muito maior do que isso. Deus precisava invadir o tempo, invadir para manifestar a sua glória. Então Deus invade e cria um negócio chamado tempo. Mas para Deus não tem tempo, Deus é eterno. Aleluia. Por isso que Deus não tem as preocupações que nós temos. Ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? E Ele diz: amanhã? Nem o amanhã no dicionário de Deus, se você abrir lá, é igual a hoje e é igual a ontem. Não há diferença entre o que é e o que já foi. E o que será também já foi, diz o Apocalipse, diz o Eclesiastes 3. E lá naquele mesmo texto ele diz: e eu coloquei a eternidade no coração do homem. Se nós entendêssemos que nós somos seres que fomos criados por Deus para a eternidade. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega um tempinho de 70 anos, e que o salmista diz que quando muito é 80, e mesmo assim já estamos cansadão, e a gente coloca todas as nossas fichas nisso. O salmista diz: sabe o que é a vida? A vida é como um conto ligeiro. Sabe o que é a vida? A vida é como a erva que de manhã cresce e à tarde se seca. Quando menos espera, já foi. Irmãos, nós estamos vivendo como peregrinos. Essa é uma realidade. Ô meu irmão, então eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer tudo, só não pode entrar no teu coração. Você tem que ficar atento. Quando a nuvem sair, você tem que falar: agora é hora de ir. Que triste, né, irmão? A nuvem vai embora, a nuvem fala: vamos embora, mas eu estou cheio de empresa aqui, estou cheio de dívida, estou cheio de projetos, estou cheio de coisas, estou cheio de planos, estou cheio de sucesso. E a gente diz: ô nuvem. E você sabe que a nuvem é a presença de Deus. E aí você diz: ah, eu não posso ir porque... vá sozinho, me deixa aqui sozinho. O deserto não foi feito para isso. O deserto foi feito só para passar por ele. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A brevidade da vida. O Senhor Jesus está voltando. Você pode não crer, mas está. Eu nem tenho tempo para falar isso aqui. Mas a Bíblia ensina a gente a entender que Jesus está voltando. E sabe que eu conheço pessoas que estão simplesmente... Eles não pararam de viver, eles continuam trabalhando, eles continuam comprando coisas, eles continuam vendendo coisas. Mas sabe o que é legal? É a gente olhar para o coração dessas pessoas e ver que eles já não se movem por isso. Eles fazem, mas eles não se movem por isso, eles se movem pela presença de Deus. Eu tenho orado para que eu não seja muito pesado, né, irmão? Quando Deus fala vai, a gente tem que ter uma mochila só. Vambora, cara. O que eu tenho? Ah, eu acho que eu tenho só essa mochila. Porque quando o negócio, né, vamos supor, quando Deus visitou Sodoma e Gomorra, por exemplo, se você tiver muita tralha, você vai acabar ficando lá no meio do fogo. Mas quando você tem tuas coisas essenciais, amém? Eu não estou falando para você abandonar tudo, eu estou falando para você ter coisas essenciais. É aquela mochilinha que você diz: essas 3 coisas aqui eu não posso deixar de ter. E aí quando alguém fala: é agora, você pega a mochila e vai: já estou pronto. E as outras coisas? Não, as outras coisas eu usava, mas elas não me dominavam, eu que dominava elas. É triste ver que pessoas hoje são dominadas por coisas. E batem no peito e dizem: eu sou livre. Que livre o quê, cara? Você não é livre.
Você não consegue vencer o amor ao dinheiro. Você não consegue vencer a idolatria, a segurança que o dinheiro dá. E aí você diz, eu sou livre. Livre nada. Eu era assim, só uma sombrinha. 3 anos antes, eu acho que vão demitir pessoas na empresa. Já me tremia dos pés à cabeça. E foi duro para Deus me dizer, isso é idolatria. Porque eu achava e era uma bênção. O emprego é uma bênção. Mas só a segurança que o dinheiro, a segurança que as coisas nos trazem, só de pensar que você pode perder isso, você já treme dos pés à cabeça. E aí o que a gente faz? Vamos correr para a igreja. Para quê? Para orar. Para quê? Para Deus guardar. Aí Deus dá uma risada e fala assim, você ainda não entendeu, querido? Você está pedindo para guardar algo que é provisório, enquanto na verdade você deveria estar procurando aquilo que é eterno. Então o Salmo, ele é ligado com números, porque números nos explica como a gente deve caminhar no deserto. O que é o deserto? Deserto serve para um monte de coisa. Deserto serve para Deus falar ao nosso coração. Oséias diz que eu vos levarei ao deserto e ali falarei ao coração. Deserto serve para expor toda a nossa interioridade. Deus falou para o povo, sabe por que eu te levei ao deserto? Para colocar tudo que tinha dentro de você para fora. Esse mundo provisório, eu ainda não estou 100% não, né? Acho que eu devo estar nos 13%. Tão ruim que eu estou ainda. Mas eu já estou entendendo, irmãos, que esse mundo é provisório. E a oração já começa a mudar, porque você já não dobra o joelho e chora, e reclama, e murmura por coisas que Deus não te deu. Na verdade você começa a pedir, Senhor, seja como for, me deixa chegar no meu destino. Me deixa chegar no meu propósito. E o propósito da terra prometida para Israel é uma tipologia do propósito da glória para nós, da união com Cristo. A Bíblia diz que quando Ele vier, Ele será glorificado nos seus santos. Que geração é essa, meu irmão, que já não ama mais a volta do Senhor? Que geração é essa? Fala para mim. Que já não fala mais sobre a volta do Senhor, mas fala sobre o sucesso no deserto. Deus está me abençoando, cara, ganhei um carro, ganhei uma casa, estou com um emprego novo, Deus está honrando o meu nome, meu ministério está... Isso é uma besteira. Isso não é evangelho. Parece evangelho, mas não é evangelho. Em algum momento da minha vida eu achei que isso fosse evangelho, mas não é. Deus olha e vai dizer, não, eu não estou fazendo nada disso, porque tudo que eu estou fazendo, ainda que seja muito bom, é provisório. Uma hora a nuvem anda e você tem que andar, meu irmão. Uma hora a coluna de fogo anda e a gente tem que andar junto. Amém? Que bom pregar para você que ama a eternidade. Olha para o seu irmão do lado aí, vê que cara feliz que ele está fazendo. Dá uma olhada. Esse cara ama a eternidade, irmão. Dá uma olhada. É por isso que ele está feliz aqui, né? Por isso que ele está assim, fala mais, pastor, eu amo a eternidade. Né? Que maravilha pregar. Eu tenho dito aqui, né, irmão? Quer ver um bom lugar para se pregar? É esse lugar aqui, né? Ama a eternidade. Você olha e fala, meu Deus, que palavra, eternidade, né? Nós não vamos pregar sucesso no deserto, porque por mais que nós tenhamos sucesso no deserto, ainda assim é provisório. Ainda assim não pode entrar no nosso coração. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus mandar a gente andar, a gente vai ter que andar. E se der para levar, a gente leva. Como o povo juntava tudo e ia levando. Então eu imagino naquela época lá o povo falando, não, rapaz, eu quero comprar aí umas cabeças, vamos supor, né, que puder, eu quero comprar aí umas cabeças de gado, né? Porque o povo saiu de lá com animais, sim ou não? Eu penso que no deserto esses animais procriavam. Então eu também penso que no meio do povo tinha os caras lá falando, cara, quantas cabeças de gado você tem? Ah, eu tenho só 10. E o outro, pô, eu tô bombando, cara, tô com 200. Pô, legal, né? Mas você fica atento, hein?
Quando a nuvem andar, você vai ter mais trabalho de se mover do que eu, que tenho só 10. Então a prosperidade, o sucesso, as coisas que nós tanto almejamos, às vezes, irmãos, atrapalham a gente de caminhar. Pede, 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 Deus dá, depois vira um empecilho. Você deve conhecer gente que não vem mais à igreja porque Deus está abençoando, né? Que coisa louca. Não, cara, Deus está me abençoando, está bombando lá e eu não tenho mais tempo. Ah, entendi. Deus está te abençoando mesmo. Puxa vida. Isso é maravilhoso, irmãos, a brevidade da vida. O Salmo, ele fala algumas coisas maravilhosas. Ele começa dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa habitação. Amém? Mas você está me dizendo aí para não acumular riquezas e não fazer coisas, e eu vou viver de quê? Você vai viver do Senhor. O levita não precisava ter terra. Parece que o levita não se deu muito bem na teologia moderna. Não se deu muito bem. Vamos dividir as terras. Oh, meu Deus. Rubem, aqui estou eu. Toma a sua terra. Muito obrigado. José vai ganhar 2 partes, uma para cada filho. Oh, muito obrigado. E os filhos foram sendo chamados, e o último foi Levi. E já tinham chamado 12. E aí Levi diz: oh, não tenho nada, só derrota. E Deus olha para ele e diz: não, eu sou o teu galardão. Eu sou o teu galardão. Tua herança é mais do que essa bênção que todo mundo está indo atrás. Amém? Bem, se você quiser, você continua correndo atrás disso, irmão. A grande maioria de nós corre mesmo, né? Mas eu estou só falando aqui, quem sabe toca em alguém. Quem sabe uma pedrinha solta aí dessa grande casa que Deus está montando, não se desperta e diz: opa, é isso. Provisoriedade da vida. Não vale mais a pena não perdoar. Por quê? Porque é provisório. Você só tem 70 anos para perdoar aquele pai que te ofendeu, aquela mãe que te ofendeu, ou aquele irmão que você não fala há 25 anos já. Então perdoa logo, irmão, porque a vida é provisória. Ah, mas eu vou perder. Mas perdão é uma perda grande, né? Pensa numa perda, né? Fala comigo, perda. Agora, qual é o aumentativo de perda? É um perdão. Entendeu? Então fica tranquilo, perdoar é perder. É a mesma raiz da palavra. Não, mas eu não perdoo porque... Não, fica tranquilo, irmão. Perdoa, por quê? Porque tem algo a mais lá na frente. Já não vale mais a pena. Alguém me disse assim: na época da lei era difícil, né, pastor? Olho por olho, dente por dente. Eu falei: cara, mas Deus não fez uma lei para dizer assim: olho por olho, dente por dente. Se você tirar um dente meu, eu tenho direito de tirar um de você. Não, ele falou: olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque eu duvido, irmão, se alguém tirar um dente teu, você arranca os 32 dele. É ou não é? O cara vai dar um soco em você, tira um, você vai partir para dentro dele, eu vou partir para dentro dele, e a gente não vai se contentar em tirar só um, a gente vai tirar os 32 dele. Vai deixar banguela, meu irmão, sem nada. Se arrancar um olho nosso, a gente arranca os 2 olhos do cara e o braço, e se bobear, a gente arranca até a vida. Então Deus diz assim, na lei, um olho só pode, um olho, tá? Esse é o segredo da lei. E aí Jesus vem e diz assim: mas tem um negócio maior ainda, né? Se ferir a sua face, dá outra. Por quê? Porque se é bobão, não, porque é provisória a vida. Provisório, irmão. Eu estou vendo gente se perder nesse mundo provisório. E Moisés começa dizendo assim:
o Deus de eternidade em eternidade. Tu és Deus de eternidade em eternidade. Amém? Antes que os montes nascessem, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo voltai ao pó. A Bíblia fala, irmãos, que rapidinho a gente sai do pó e volta para o pó. Me pergunta para alguém que está morrendo numa cama de câncer terminal, quais são os arrependimentos dele? Pergunte para um empresário rico, alguém de sucesso nessa era, que com 80 anos, se der sorte, ou com 70 anos, está num mega chique hospital, e você vai lá e fala, eu quero fazer uma visita para ele, que eu tenho uma pergunta para fazer para ele. E pergunte para ele, meu amigo, quais são os seus arrependimentos? Você não vai ouvir ele dizer, eu poderia ter comprado uma empresa a mais. Eu poderia, ao invés de ter investido na bolsa, eu poderia ter investido em outra coisa. Mas talvez ele diga, eu poderia ter cuidado melhor dos meus filhos. Eu poderia ter amado mais a minha esposa. Eu poderia ter... Quais são os arrependimentos de alguém que já está prestes a morrer? Boa pergunta, né? Vá no hospital e pergunte qual é o seu arrependimento. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria? Você acha que ele falaria assim, ao invés de trabalhar 15 horas por dia, eu teria trabalhado 18? Porque aí talvez hoje eu deixasse uma herança maior para... Não, sabe o que ele vai dizer? Eu deixei de amar as pessoas, eu deixei de servir a Deus como eu deveria ter servido. Porque a vida é breve, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo. Você não está vendo, mas o seu tempo está escorrendo da sua mão como areia. E a areia que cai da mão não volta mais para ela. Todos os dias nós temos oportunidades e nós não estamos aproveitando a oportunidade. E já não temos mais 15, já não temos mais 25, nem 35, nem 45, agora chegamos nos 70. E aí o que passa disso é canseiro e enfado. Qual é o grande orgulho de alguém que está à beira da morte? Eu sou muito orgulhoso, porque eu ganhei todas as discussões que eu me envolvi. Todas as discussões eu ganhei. Você acha que ele vai falar isso para você? Você sabe o que ele vai falar para nós? Ele vai dizer, eu acho que houve algumas discussões que eu não queria ter ganho. Porque eu ter ganho aquela discussão da minha esposa me fez entrar num divórcio. Eu ter ganho aquela discussão com meu filho me fez ele nunca mais ir na minha casa visitar. Eu queria ter perdido aquela discussão e ter continuado com a presença dele. O conto ligeiro da vida, meu irmão. E o que é que você e eu estamos fazendo com a vida? Eu estou amarrado numa falta de perdão. De quantos anos? De 15 anos atrás? De 10 anos atrás? 10 anos já se passou. Daqui a pouco não temos mais tempo. Daqui a pouco, segundo o salmista, do pó ao pó. Acabou. E ele continua dizendo, 1000 anos são aos teus olhos, Deus, como o dia de ontem que passou. Tu os arrebata do sono, da morte. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Você sabia que existe uma promessa para aquele que come da carne do Senhor e bebe do sangue do Senhor? Você sabia disso? Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 6, versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Versículo 54: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Sabe o que Moisés começa a falar aqui? Apesar da vida ser um conto ligeiro, existe uma promessa para aqueles que têm a vida de Cristo neles. No último dia, eles ressuscitarão. Ele diz no versículo 3: tu reduz o homem ao pó, é verdade, mas no 5 diz: tu os arrebata do sono da morte. Ressurreição. Versículo 9: todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os anos como um conto ligeiro. A nossa vida, 70 anos, se alguns pela robustez chegam a 80, o melhor deles é câncer e enfado. Versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? Eu sei que muitos aqui talvez não ouviram falar, mas todas as coisas serão colocadas numa balança justa. Nós estamos vivendo num mundo de muitas injustiças, e algumas injustiças são corrigidas aqui na terra, mas a grande maioria delas não são. É só você ver a nossa classe política. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão: ninguém vai escapar da ira de Deus. Ninguém. Nenhum homem dessa terra. Quando o Senhor voltar, Ele traz na mão uma balança fiel, aonde todos serão medidos e pesados. O Apocalipse diz que nesse dia os reis da terra vão se colocar dentro das cavernas e dizendo: caiam sobre nós, porque pesada e forte demais é a ira do Cordeiro. Joel capítulo 2, como a gente leu aqui outro dia, diz que o sol se enegrece, a lua retira o esplendor junto com as estrelas, diante desse poder desse Deus que volta para julgar todas as coisas. Tudo que o homem fizer vai colher. Você pode, e eu posso ter certeza absoluta disso, irmão. Ah, mas isso é uma ameaça? Não, isso é uma constatação clara. Isso é um conselho do salmista dizendo: cuidado. Cuidado para que nós não nos percamos no deserto, porque apesar de ser um conto ligeiro, nós vamos dar conta de cada uma das coisas que a gente faz. E ele diz: a ira do Senhor. Mas como pode um Deus amoroso ter ira? Hein? Como pode um Deus que ama ter ira? E a gente já falou aqui também, querido, não se trata de bondade ou maldade, não se trata de opinião, se trata da natureza santa daquele que vem. O Senhor está vindo e a natureza santa dele, mas é tão santa que simplesmente consome tudo que for diferente dele. Você sabia que nós também temos ira ou não? Você odeia o aborto? Ah, você odeia coisas? Você odeia o estupro? Ah, eu odeio. Então você também tem ira. E o problema não é ter ira, o problema é amar as coisas que Deus não ama e não odiar as coisas que Deus odeia. Nós precisamos, irmãos, amar as coisas que Deus ama. E precisamos detestar as coisas que Deus detesta. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Amém? E os tempos vão ficar difíceis, sabe por quê? Fica atento. Porque o mundo está virando de cabeça para baixo. Você não precisa ser crente para saber que o que era errado há 30 anos atrás, para sua avó, que também não era crente, hoje já não é errado. Vai ficar difícil se posicionar nessa sociedade.
Mas Deus não muda. Amém? O que ele amava, ele continua amando. E o que ele detestava, ele continua detestando. E se nós temos o caráter de Deus, em algum momento nós vamos nos chocar com esse mundo. É o que Paulo vai dizer: não seja conformado a esse mundo. Como é triste ver que muitos de nós nos conformamos com esse mundo, né? A gente fala assim: não, é que agora a gente é crente moderno. Só esqueceram de modernizar a Bíblia, né, irmão? Que a Bíblia continua a mesma, né? Aliás, os céus passam, a terra passa, mas a minha palavra permanece a mesma. Então vai ter uma hora que nós, como igreja, vamos precisar entender que nós vamos nos chocar contra o que aparentemente não é correto. E talvez seja até politicamente correto, mas não é correto. Adequadamente correto, mas não é correto. Isso não tem absolutamente nada a ver com religião, irmão. Tem a ver com a brevidade da vida. A pergunta que o Senhor está fazendo para você: o que é que nós temos feito com a nossa vida? Quais são os pilares importantes que nós temos guardado como primordiais na nossa vida? O que tem sido de fato aquilo que é inegociável para você? Pode ter certeza, irmão, são essas coisas que vão fazer a diferença no final. São essas coisas que vão fazer a diferença se nós ressuscitaremos com Ele ou não. Porque um dia, esse pão que foi partido na cruz e colocado em cada um de nós, vai ser chamado de volta para Ele. E Jesus diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ou seja, aquele que tem a minha vida dentro dele, vai ser chamado para Ele. E vai ser ressuscitado nesse último dia. E ele diz aqui: é o conto ligeiro. Deserto é rápido. 70, 80. Mas eu vou arrebatar vocês da morte. Ressurreição. Sabe o que Paulo diz a respeito da ressurreição? Se o homem pensa só nas coisas desse mundo, ele é o mais miserável de todos os homens. Nós cremos na ressurreição, irmãos. E essa ressurreição vai ser para quê? Para a eternidade. Ah, mas isso é muito pequeno para mim, eu quero ter umas vitórias aqui na... Ah, eu também quero, mas eu só não quero que meu coração esteja nisso. Amém? Jesus é engraçado, né, irmão? Às vezes eu fico meio assim com Jesus. Chega para os caras e fala assim: ó, tá com dificuldade de pescar hoje aí, né? É, a noite toda. Não, faz o seguinte: lança a rede na banda direita. E os peixinhos. E o barquinho quase quebrado. Meu Deus, que vitória! Ah, tô dizendo, cara, eu sou o Jesus da vitória. Chama outro barco aí. Não, vem cá, cara, vem cá. Não dá, é muita prosperidade, vou acabar afundando nessa. Você sabia que tem gente afundando na prosperidade? Pediu tanto para Deus dar coisa, e agora o Deus deles são as coisas. Eles não conseguem mais adorar Deus, eles adoram as coisas que Deus deu. E aí sabe o que aqueles caras fizeram? Chamaram outro barco e falou assim: ó, vem cá, cara, vem cá dividir comigo. Aí pegou metade dos peixes, né? Tô falando, não fala metade, mas pegou a metade, jogou pro outro barco, e aí o barco fez assim. E o outro? Aí os dois foram para... Ó, cara, vitória, né? E Jesus só olhando, vamos ver o que esses caras querem. Aí a Bíblia diz que quando chegaram na terra, deixaram tudo e o seguiram. Tá lá, depois você vê. Por que Jesus me faz um negócio desse e não deixa eu ficar com a bênção? É só para saber onde que está o nosso coração, querido. Ele tem dessas coisas. E muitos de nós estamos dizendo: obrigado, Jesus, era o que eu queria. O meu sonho era um barquinho cheio de peixe. Vai lá, Jesus, tchau. Eu já consegui o que eu queria, Senhor.
Mas aqueles homens não queriam o barquinho cheio de peixe. Aqueles homens encontraram alguém maior do que o barquinho cheio de peixe. Porque eles entenderam, irmão, que por mais peixe que tivesse, quando eles morressem, preste atenção, eles não iam poder levar mais peixe no túmulo, e nem o dinheiro que eles venderam para o túmulo. A prosperidade ia fazer eles viver uma vida de 70, 80 anos maravilhosa, mas a prosperidade não tem poder de ressuscitar o homem no último dia. Então eu vou atrás dele. Por quê? Porque eu posso até não ter os peixinhos. Ai, meu Deus! Como não tem? É que ele guarda no estoque que você não vê. Bota os meninos tudo sentado aí. O que você tem aí? Não, vamos despedir esse povo. Ninguém vai embora com fome, tá? Tem uma regra aqui. Encontrou com Jesus, não vai com fome para casa. Não, põe sentado aí. Põe de 50 em 50, hein? Que essa igreja é organizada. Beleza? Beleza. Os caras olhando e falando, se ainda tivesse ficado com aqueles 2 barquinhos cheios de peixe, né? Deixamos. Ó, olha a falta que os peixinhos estão fazendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você lembra, Pedro? Tinha nada. Enchemos um barco. O negócio bombou tanto que enchemos 2 barcos. Agora, olha aí, ó. Estamos aqui, ó, na frente de uma multidão. E só tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Quantos peixes tinha lá? Um monte. Por que a gente deixou aquele peixe? Jesus olha e fala assim, ei, você não entende? Eu faço o peixe sair de onde você nem vê. Jesus tem um estoque que a gente não vê, irmão. E muitos estão trocando o estoque espiritual de Jesus por 2 barquinhos de peixe. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou dizendo. Põe sentado. Pega o menino, traz aí 2 pães, 5 pães, 2 peixes, põe tudo sentado. Rapaziada, vamos trabalhar. Distribui, distribui, rapaz. Quanto mais você cortar, mais vai ter. Flau. Meu Deus, esse negócio não acaba. Não. Pois é. Ai, Jesus, pega pra mim. Pois é, comigo não acaba nunca. Por quê? Porque tudo que vocês deixam por fora está aqui dentro. Jesus tem um estoque ilimitado de todas as coisas. Todas as coisas que você precisar está dentro desse homem. Você quer peixe? Está dentro dele. Você quer água? Está dentro dele. Você quer pão? Está dentro dele. Você quer vitória? Está dentro dele. Então quando você encontra ele, pode deixar tudo. O jovem rico não entendeu isso. O jovem rico não entendeu. E aí, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Não, você faz o seguinte, cumpre os mandamentos. Não, isso eu já faço, eu arrebento, eu sou um cara top. Ah, beleza, então vai, vende tudo que você tem e não fica para tu não, dá para os pobres. Jesus estava dizendo assim, torra a tua riqueza, cara. Torra. Não põe nem na conta, arrebenta com tudo e vem e me segue. Ele não viu que aquele homem que falava com ele tinha uma riqueza muito maior dentro dele do que a riqueza do jovem rico. Aquele homem perdeu a verdadeira riqueza por causa de uma vida provisória no deserto. Aquele homem, no último dia, não vai ressuscitar. É isso que Moisés está dizendo. Você quer saber o que Moisés está dizendo para a gente terminar? Eu vou ressuscitar aquele que entender que o deserto é um tempo de um conto ligeiro. Amém? Vamos correr para Jesus, meu amado irmão. Vamos abandonar a idolatria pelas coisas do mundo. E se elas vierem, a gente vai... Ô irmão, fica tranquilo. Eu não sou louco não. Se você falar assim para mim, ô pastor, tem um carro novo aí para você. Você não quer não? Não, quero. É de graça mesmo? Não, pastor, eu senti no coração. Não, estou jogando verde para ninguém não, tá? Não, aí você vai pegando. Tem um emprego novo, vai pegando, né? Vamos aproveitar e comer de tudo que o Senhor está nos dando, amém? Mas não vamos deixar de entender que Jesus é a nossa maior riqueza.
é a nossa única riqueza. Não perca. Ah, você está divertindo? Vai divertir, não tem problema nenhum. Mas cuidado. Cuidado que daqui a pouco a diversão passa a ser um Deus na sua vida. Você está ganhando dinheiro? Vai, não tem problema, pode ir. Mas cuidado, porque aí daqui a pouco isso passou a ser um Deus na sua vida. Né? Peregrinos nessa terra. Eu tenho 43 anos. Hoje já consegui mais do que eu mereço. Sabe o que vai acontecer daqui a 40 anos? Não, vamos botar pelos cálculos do Moisés aqui, daqui a 27 anos. É isso? 43 com 27, né? Dá 70, não é isso, irmão? Você vê que eu estou bom na matemática, né? É, bom na matemática. 27 anos para começar a entrar no período de canseira e enfado. Daqui a 27 anos eu não quero ter uma conta cheia. Se tiver, é bom, né, irmão? Passar uma velhice aí tranquila, né? Sem depender muito do, né? Mas o meu sonho é estar cheio de Deus. Eu só tenho esse tempinho, ó. Já se passou. Minha mãe fala que no outro dia eu estava gritando na maternidade e já se passaram 43 anos. Sabe o que eu estou fazendo? Não quero mais ficar sem perdoar as pessoas. Não quero mais ficar agarrado nas coisas do mundo. Eu quero servir a Jesus, irmãos. Sabe por quê? Para quando chegar no final eu tenha de fato esse tesouro invisível aos olhos do mundo. O mundo olha 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu olho, você olha e vê que dentro dele tem uma infinidade. Dentro dele tem o quê? A eternidade. Fica de pé aí, queridão. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Versículo 12. Ele diz assim para a gente terminar: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Dê um abraço no seu irmão e fala assim: essa vida é provisória, querido. Fala assim: provisória. Então fala para ele assim: perdoa quem você tem que perdoar. Amém? Deixa de ser rabugento. Eu quero ganhar todas as discussões, né? Vai chegar lá com 90 anos. Não, 90 já é muito, né? Mas com 80 lá, segundo Moisés aqui, cansado, dizendo: ah, tenho maior orgulho, ganhei todas as discussões. Cara, não perdia uma. Matei uns 5, tem 45 que me odeia, mas ó, cara, nunca perdi. É essa herança que eu e você queremos deixar quando a gente tiver 80 anos? Não! Sabe qual é a herança? Perdoei quem eu tinha que perdoar. Amei quem eu tinha que amar. Não perdi meus filhos, não perdi minha esposa, não perdi meu marido. Você está perdendo tua vida, cara. Você está se embolando com coisas do deserto. E o Senhor está te dizendo isso nessa noite. Ainda que você tenha tudo, não se esqueça que é deserto. Amém? Quando precisava de água, Jesus foi a água do deserto. Quando precisava de comida, o maná foi a comida no deserto. Tudo figura de Cristo. Mas você sabia que quando esses homens pisaram na terra, o maná acabou? Quando chegar o grande dia, irmãos, tudo que é em parte será aniquilado. E só vai sobrar ele. A riqueza do jovem rico acabou. Os peixes dos 2 barcos acabaram. Não vamos conseguir guardar isso para a eternidade. Não vamos! Não vamos, por favor, olha para o texto. Não estou te chamando para vir ser crente, não estou te chamando para ficar nessa igreja. Estou te falando para você entender: Deus tem um plano eterno para nós. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Deus está te convidando: não seja uma pessoa ferida com a vida, não seja uma pessoa angustiada, com problema. Deixe isso para lá. Leia o Salmo 90, que começa dizendo assim: tu tens sido o meu refúgio. Aleluia!
de eternidade em eternidade. O nosso Deus é eterno, irmão. Esse pão aqui é eterno, não acaba nunca. Há 2000 anos foi partido. E sabe o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos comer de novo. Por quê? Porque esse pão é eterno. Sabe o que ele diz? Coma até que eu coma e beba de novo com você no meu reino.